Prefeitura de Criciúma lança programa de empreendedorismo nas escolas. E você vai ver também na edição de hoje. A apreensão de drogas em fronteiras brasileiras cresce mais de 100% em um ano. Primeira neve do ano é registrada na Serra Catarinense. Vamos conferir a previsão do tempo para essa semana em Criciúma e região. O governo do estado divulga novo mapa de risco no enfrentamento ao coronavírus. Em Criciúma, mais de 5.000 pessoas vacinadas no fim de semana contra a Covid-19. CPI da pandemia analisa a suspeita de corrupção na compra da vacina Covaxin. Nos cinemas do país tem estreia e expectativa de bom público. E no esporte, a vitória do Criciúma contra o Novo Horizontino. Resultado garantiu a liderança na Série C do Brasileirão. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. Está no ar a edição de hoje do Informe Região. Hoje é segunda-feira, 28 de junho de 2021. Para você que acompanha a TV Primavera, uma boa tarde. Criciúma lançou na última semana um projeto que vai incentivar o empreendedorismo nas escolas. Os estudantes das escolas municipais de Criciúma terão acesso a oficinas, cursos e jogos digitais sobre empreendedorismo. A ideia é criar um ambiente de estímulo a essa prática, a inovação e a criatividade dentro das salas de aula, com o apoio do Programa Educação Empreendedora do Sebrae. O projeto foi lançado oficialmente na última semana. Aquilo que nós vamos aplicar nas escolas do município, despertar o empreendedorismo que existe nas nossas crianças. Crianças do 1º ao 9º ano que estudam nas escolas do município. E claro que também vão ter aula financeira. É um novo tempo. Vamos escrever uma nova história na educação do município de Criciúma. O projeto Educação Empreendedora será aplicado pela Secretaria Municipal de Educação em parceria com o Sebrae, que vai disponibilizar consultores para auxiliar professores e equipe pedagógica no programa. A apreensão de drogas em fronteiras brasileiras cresceu 111% em um ano. Confira na reportagem. O volume de drogas apreendidas em fronteiras brasileiras cresceu 111% nos últimos 12 meses. Os dados são do Ministério da Justiça e Segurança Pública e revelam também que no mesmo período foram apreendidos 52 milhões de maços de cigarros que seriam comercializados ilegalmente no Brasil. Para minimizar esse problema, o órgão tem parceria com forças de segurança, como a Polícia Rodoviária Federal. A corporação fiscaliza fronteiras de todo o país. Esta policial explica como as abordagens são feitas em rodovias federais. Os policiais rodoviários federais, eles são muito bem treinados para observar tanto o comportamento de quem está sendo abordado, quanto os veículos que estão sendo fiscalizados. De modo que eles verificam se há alguma alteração que indica ali que foi feito algum compartimento secreto, por exemplo. De acordo com a PRF, a origem dos entorpecentes varia de acordo com a substância. Por exemplo, a maioria das apreensões de maconha vem do Paraguai. As cargas entram no país pelas fronteiras, como no Paraná e 2 estados da região centro-oeste, o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Já a cocaína é importada do Peru e da Bolívia. E para chegar até os estados, os traficantes cruzam a fronteira com Rondônia ou Mato Grosso. Existem os chamados entrepostos também, principalmente nos estados de Goiás e São Paulo, que são onde essas substâncias são levadas com maior quantidade e dali elas são pulverizadas e transportadas em menor quantidade para o resto do país. O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Anderson Torres, participou da Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, evento que discute esse problema aqui no país. Segundo ele, o contrabando e o tráfico geram prejuízo de 2 bilhões de reais todos os anos aos cofres públicos. As mercadorias ilegais e as drogas também são comercializadas por meio de ônibus interestaduais e isso dificulta a fiscalização. Esses tabletes de maconha estavam em malas de um ônibus que ia de Santa Catarina para Brasília. Já o dono deste carro saía da capital federal para Goiânia com 13 tabletes de maconha em um compartimento secreto no assoalho do carro. Para a PRF, a droga que vem de outros países tem Brasília como principal destino. E aí ela vai passar pelo Distrito Federal,
Pode ser que ela fique aqui para consumo da própria região, ou ela pode ser também encaminhada para o litoral, onde ela vai ser distribuída, inclusive, para outros países. Ainda de acordo com o Ministério da Justiça, mais de 6.000 pessoas já foram presas por contrabando de mercadorias irregulares ou por tráfico internacional de drogas. Em um ano, o programa do órgão que combate crimes desta natureza evitou a perda de 250 milhões de reais dos cofres públicos brasileiros. A seguir, mais de 5.000 doses contra a Covid-19 aplicadas em Criciúma só no fim de semana. A semana começou gelada no sul do estado e Santa Catarina teve o primeiro registro de neve do ano na manhã dessa segunda-feira. Dá uma olhada. Bom dia, pessoal. Hoje, 28 de julho, 7h45 da manhã. Nesse momento, chuva congelada em Pato Branco. Por volta de 8h30 da manhã, a neve chegou na Serra Catarinense. Esse registro foi feito no bairro Cruzeiro, em São Joaquim, e divulgado pela Climaterra. A neve também caiu no centro da cidade. Também houve registros de chuva congelada em São Joaquim, em Urupema e em Bom Jardim da Serra. Segundo um aviso meteorológico emitido pela Epagre-Cirã, há uma frente fria em deslocamento por Santa Catarina, com o avanço de uma intensa massa de ar polar no oeste. A condição de neve ou chuva congelada se mantém até essa terça-feira. E o frio continua nos próximos dias aqui no sul do estado. Vamos dar uma olhada como fica a previsão do tempo. Amanhã, terça-feira, o dia será de sol com diminuição de nuvens pela manhã. A tarde deve ser ensolarada e durante a noite o céu permanece limpo. A temperatura mínima será de 6 graus e a máxima de 16 graus. Na quarta-feira, dia 30, o dia será ensolarado. Ao amanhecer, deve haver geada em alguns pontos da região. As nuvens aumentam durante a noite. A temperatura mínima será de 3 graus e a máxima de 18. Na quinta-feira, dia 1º, o dia será de sol com algumas nuvens e não há previsão de chuva. Os termômetros devem marcar temperatura mínima de 7 graus e máxima de 20 graus. E na sexta-feira, dia 2, o dia será de sol com algumas nuvens, também não deve chover. A temperatura mínima será de 11 graus e a máxima de 22 graus. Foi divulgado no último sábado o mapa de risco de Santa Catarina para o enfrentamento ao coronavírus. Confira. A matriz de risco potencial para a Covid-19, divulgada pela Secretaria de Saúde de Santa Catarina no último sábado, classifica 15 das 16 regiões de saúde em alerta gravíssimo. Somente a região do extremo oeste se encontra em nível grave. No boletim divulgado na última semana, a região nordeste era a única na cor laranja no mapa, mas nessa semana retornou à cor vermelha. Ainda de acordo com a matriz, todas as regiões se encontram em nível gravíssimo para o quesito capacidade de atenção, que analisa a média de ocupação dos leitos de UTI. A região do extremo oeste se destacou no evento Sentinela, a única que não ficou no vermelho, além do monitoramento dos casos, que ficou na cor amarela no nível alto. Um novo relatório deve ser divulgado pelo governo do estado no próximo sábado. Em Criciúma, a vacinação contra a Covid-19 foi intensificada nesse último fim de semana. Mais de 5.000 pessoas foram vacinadas em Criciúma no último fim de semana. A aplicação é considerada um recorde pela Secretaria de Saúde do município. As doses foram aplicadas na sexta-feira e no sábado, depois que um novo lote de vacina chegou, distribuído pelo governo do estado. Na sexta, todas as unidades de saúde funcionaram em horário estendido, até às 9 horas da noite. E no sábado, a imunização seguiu das 8 horas da manhã até às 5 da tarde. Das doses recebidas na última semana, restaram pouco mais de 700 disponíveis nesta segunda-feira, mas que também já foram aplicadas ao longo do dia. Agora, para a continuidade da vacinação, o município aguarda a chegada de novas doses. No atual calendário, Criciúma está vacinando contra a Covid-19 pessoas acima de 45 anos, caminhoneiros,
motoristas e cobradores do transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores da limpeza urbana, trabalhadores do transporte ferroviário de passageiros e de cargas, professores, pessoas acima de 18 anos com comorbidades, com doença renal crônica em diálise, transplantados de órgãos sólidos ou medula óssea, gestantes, puérperas e lactantes, deficientes permanentes, forças de segurança e salvamento e funcionários do sistema prisional. No caso das lactantes, que são as mulheres que estão amamentando, também há um calendário específico. Nessa fase, estão sendo vacinadas as mulheres que amamentam crianças de até 1 ano de idade. Até agora, Criciúma já aplicou mais de 107 mil doses da vacina contra a Covid-19 e imunizou cerca de 38% da população. Nessa semana, a CPI da pandemia analisa a suspeita de corrupção na compra da vacina Covaxin. Confira na reportagem da Rede de Notícias Regional. A Comissão Parlamentar de Inquérito que analisa possíveis omissões do governo federal no combate à Covid-19 ouviu o deputado Luiz Carlos Miranda. O parlamentar é aliado do governo, mas divulgou prints de conversas onde ele alerta suspeitas de corrupção na compra de imunizantes da empresa indiana Covaxin. Segundo o deputado, o alerta foi ignorado pelo governo federal. O presidente Jair Bolsonaro criticou o parlamentar. Ao chegar no Senado, Luiz Carlos Miranda só começou a depor depois que o irmão dele, Luiz Ricardo Miranda, chegou. Bolsonaro ainda vai pedir perdão para mim, eu tenho certeza. Ele vai perceber que a equipe dele é muito injusta. Durante o depoimento, o deputado reafirmou que havia uma pressão para a compra da vacina antes de autorização da Anvisa e que o dinheiro seria repassado por meios não oficiais. O governo federal se manifestou e disse que a informação não procede. Já o ministro da Secretaria-Geral, Onyx Lorenzoni, disse que o deputado e o irmão dele, que é chefe da importação do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, devem ser investigados. O senador Randolfo Rodrigues fez acusações. Nós tínhamos indícios, mas não sabíamos que era dessa monta. Os elementos dão conta de que pelo menos alguém tentou pedir a antecipação de 45 milhões de dólares, 230 milhões de reais. O crime pode, como está sendo alegado pelo governo, não pode ter sido consumado, mas houve claramente um crime tentado. Contrariando o que foi dito pelo governo federal, o Tribunal de Contas da União autorizou a divulgação de um relatório que analisa possíveis fraudes na compra de vacinas. O documento aponta que não há nenhum procedimento administrativo aberto para averiguar a compra do imunizante da Covaxin. Agora nós estamos encontrando elementos de que existiu ou existe um poderoso esquema de corrupção em curso no governo enquanto as pessoas estavam morrendo. O senador Marcos Rogério, titular na CPI, afirma que a denúncia deve ser apurada, mas criticou os parlamentares da oposição, pois, segundo ele, ao mesmo tempo em que criticam o governo federal, ignoram possíveis escândalos de corrupção entre os governadores e prefeitos. Respiradores que foram comprados, pagos antecipadamente e que nunca chegaram. Outros respiradores comprados em loja de vinho e que não servem para o propósito de salvar vidas. Outros, enfim, escândalos Brasil afora. A oposição não quer investigar. O senador Álvaro Dias tem uma opinião neutra. Para ele, antes de qualquer acusação, os prints devem ser periciados. Mas o parlamentar concorda que o governo federal é negligente no enfrentamento ao novo coronavírus. Ele também criticou políticos da oposição. É uma lástima, né? Eu tenho que ser franco. Não houve coordenação geral. No início, principalmente, nós tivemos uma fogueira de vaidades incendiando o país diante de uma pandemia implacável. Nós tivemos um palanque armado com a politização da pandemia, com gente buscando protagonismo, tentando vantagem eleitoral com o sofrimento das pessoas. A vacina da Covaxin é considerada a mais cara já comprada pelo governo federal. A encomenda foi de mais de R$1 bilhão. Cada dose deve custar cerca de R$80. Os membros da comissão ainda pediram proteção a Luiz Carlos Miranda, mas a Polícia Federal não concedeu. A seguir o esporte, com vitória em casa, Tigre alcança a liderança na Série C do Brasileirão.
Para quem gosta de filmes e procura uma opção de lazer para os próximos dias, tem estreia nos cinemas. É pra gente derrubar aquilo? Segura! Depois de muitos atrasos, ao longo de 1 ano e meio, Velozes e Furiosos 9 finalmente estreou e já garantiu uma bilheteria milionária na América. O longa, que traz a continuação da história de Dominic Toretto, é um dos mais esperados desde que os cinemas reabriram, com restrições por conta da pandemia. Em Criciúma, nas salas de cinema da GNC, no Nações Shopping, o filme estreou na última quinta-feira. Agora também tem carro voando? A gente está bem contente, né? Principalmente pela liberação do cinema, na volta do cinema. O cinema foi um dos grandes prejudicados aí durante a pandemia, porque é o lugar que, pelo fato de ficar muito fechado, foi o lugar que ficou mais tempo fechado durante a pandemia com restrições, né? Mas aí voltou então a operar e a gente já está com uma expectativa muito boa. E a procura já nos primeiros dias surpreendeu. A procura é legal, porque é o 9º filme da franquia, é uma franquia que mexe bastante com o imaginário da galera, é carro e tudo mais, né? Então a gente tá bem contente com essa repercussão. Irmão contra irmão, isso vai ser interessante. Teve alguns outros filmes que mexeram assim, que foi quando foi a retomada, que foi Godzilla vs Kong, a gente teve agora Invocação do Mal, 3, né, que é um filme de terror, mas a expectativa pro Velozes e Furiosos é que sim, daí a partir de agora desponte, né? Tem outros filmes vindos que também são considerados blockbusters, que são Viúva Negra, que tá para vir, Um Lugar Silencioso. Então acredito que assim, daqui para frente só melhore, né? O coordenador lembra que todas as salas de cinema estão seguindo uma série de restrições por conta da pandemia. Cuidados que também dão mais segurança aos clientes. O cinema está seguindo todas as restrições, né, referente à pandemia, para tomar todos os cuidados e a gente não ter nenhum problema. Por isso, para quem for garantir seu lugar na sala, é só pegar a pipoca e ficar de olho nos cuidados. O uso de máscara, álcool em gel, as salas de cinemas, devido à restrição do decreto, como a gente está no nível gravíssimo, são só permitidos 25% da capacidade da sala, né? Então isso, quando a pessoa vai escolher o ingresso, automaticamente ela escolhe, se está num casal, escolhe 2 poltronas uma do lado da outra, automaticamente as laterais já ficam inutilizadas. Então não tem problema assim, não vai ter como alguém sentar do teu lado, ou na frente ou atrás. Então assim, sempre fica um círculo de espaço, prevendo aquele 1,5 metro de afastamento, para que as pessoas possam ver com mais cuidado, com mais tranquilidade. Pode lançar! Não quer! Eu não quero morrer! E agora a gente fala de esporte. Ontem teve Tigre em campo pela Série C do Campeonato Brasileiro. Com vitória em casa, o tricolor alcançou a liderança na competição. Na tarde desse domingo, o Criciúma recebeu o Novo Horizontino no Heriberto Wilson pela 5ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O Criciúma iniciou a partida com muita movimentação no meio de campo e a partida foi cheia de boas chances. Antes dos 2 minutos de bola rolando, após o escanteio, a bola sobrou para Felipe Matheus, que acertou na trave. Aos 5 minutos, o Novo Horizontino respondeu. Nando recebeu de frente para o gol, mas Gustavo fez uma grande defesa. O jogo seguiu com chances dos dois lados, mas aos 32 o Criciúma quase abriu o placar. Dudu Figueiredo mandou bola na área e a defesa afastou mal. Na sobra, o tricolor quase abriu o placar. Tiro de meta para o Novo Horizontino. E aos 42 minutos, Felipe Matheus recebeu na entrada da área e finalizou, mas a bola saiu fora. O goleiro adversário foi o nome do segundo tempo até os 21 minutos. Ele conseguiu fazer boas defesas e evitar os gols do Criciúma, como aos 20 minutos, quando Dudu Figueiredo ficou com rebote na entrada da área e mandou para o gol, mas Giovani foi buscar, quase o primeiro. O gol da partida veio logo em seguida de pênalti. Aos 22 minutos, Luiz Paulo foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti para o Criciúma. Luiz Paulo foi para a cobrança e deslocou o goleiro Giovani. O atacante Carvoeiro bateu no lado direito do arqueiro e abriu o placar majestoso. Após sofrer o gol, a equipe paulista buscou mais o ataque para tentar empatar a partida, mas não conseguiu. Fim de jogo, 1-0 para a equipe carvoeira. Hoje, totalmente diferente. Deu para ver, eu acho que os jogadores mesmos eles sentiram isso.
E os treinamentos foram muito bons da semana, então isso me deu uma alegria muito grande. Eu sabia que hoje nós íamos fazer um grande jogo, nós íamos fazer uma partida excelente e jogamos com um adversário muito forte, que é o adversário que nós enfrentamos. Então, é o líder da competição, melhor campanha, né, se a gente for analisar das duas equipes, né, dos dois turnos, né, vamos dizer assim, dos grupos. Então nós estamos muito satisfeitos, muito felizes e além da vitória, principalmente pelo bom futebol. Baier falou ainda do tão esperado gol do Luiz Paulo e do quanto isso significa para o jogador e não só para a equipe. Muito importante para ele pegar confiança, né? É um cara muito bacana aí no grupo, um cara muito dedicado, né? Ele teve um problema aí, um probleminha aí muito grande, muito sério, né, na vida. De repente, por outros, de repente ele estaria jogando, né? Então ele teve força de vontade, o grupo agarrou ele, incentivou ele, a gente está ajudando da mesma forma e ele vai nos ajudar muito ainda, para ter certeza que é sem o começo, um cara muito bacana. E destaque também para a defesa, que continua dando bons resultados em campo. Além de você ter um bom goleiro, né, que está vivendo um momento bom, a nossa linha de quatro é muito forte, né, por isso que eu digo, não é só a defesa, é todo mundo. Então todo mundo está ajudando, todo mundo está se doando, o Igor, né, corre demais, ajuda demais, o Felipe do outro lado, o Dudu. Então, enfim, todo mundo está dando uma parcela, né? E a gente fala assim, quando tiver bola, joga, né? A gente passa a confiança, e quando tiver bola, a gente recompõe e marca. Essa é a filosofia do Criciúma hoje. Então, a gente está muito satisfeito e eu acredito muito que os jogadores compraram essa ideia, né? Às vezes não pode ter o melhor treinador do mundo se não, os jogadores não cumprir e não obedecer. Praticamente é difícil, pode ser qualquer treinador, não dá certo. Com o resultado, o time de Santa Catarina ocupa agora a primeira colocação na chave B do torneio, com 11 pontos, enquanto os visitantes com 10 vêm logo atrás na segunda colocação. O Informe em Região vai ficando por aqui. Continue acompanhando a nossa programação e nos acompanhe também nas redes sociais. Nosso Facebook é o facebook.com/TV Primavera e o nosso Instagram, @TV Primavera. Uma boa tarde para você e até amanhã.